Olá, eu me chamo Thiago e nesse vídeo eu vou compartilhar com você algumas informações sobre o meu livro, Empreendedor, Caminhando contra a Manada. Esse livro ele foi escrito para aquelas pessoas que têm o desejo de empreender, têm o desejo de fazer algo além daquilo que fazem no emprego em que estão. Inclusive, esse livro também serve muito bem para aquelas pessoas que já empreendem, que já têm a sua empresa, que já entraram na jornada empreendedora, mas têm encontrado muitas dificuldades e muitos desafios que não imaginavam que encontrariam. E a cada capítulo desse livro, eu vou revelando alguns segredos da vida empreendedora. É um livro com 16 capítulos, porém, é um livro que é muito fácil de ler. A linguagem que eu coloquei aqui é uma linguagem muito simples, mas de um conhecimento profundíssimo, muito profundo. No livro eu vou falar sobre o ecossistema do empreendedorismo. Então, como que nasce esse desejo de empreender? Numa cidade interior, por exemplo, onde tem poucas e grandes empresas, como que o empreendedorismo ele surge em meio a essas grandes empresas? Em cidades maiores, metrópoles, capitais, como que o empreendedorismo ele acaba se alastrando por toda a cidade? Aqui eu explico isso. Também nós vamos falar sobre um capítulo que eu intitulei O Elefante Rosa no Meio da Empresa. É uma figura de linguagem, onde nós vamos tratar sobre algo que todo mundo vê, mas quase ninguém fala, que é o funcionário, que ele tem o desejo de ter a empresa, mas ele não fala para o patrão. Ele tem o desejo de ter um propósito maior na sua vida. Quem sabe ele quer colocar esse propósito na sua vida profissional, mudando de profissão, se tornando um empresário. Aí nós temos então esse elefante rosa no meio da empresa, que é quando o colaborador ele pensa que a vida de empresário é a melhor que existe. E do outro lado, nós temos o empresário, que ele olha para os seus funcionários e ele diz, nossa, eles têm a vida muito melhor do que a minha e eles não fazem ideia. Então, é uma forma de explicar como que tem a visão do empresário diante de seus líderes que ganham bons salários, que têm certos privilégios, mas que não estão tomando um risco, assim como o empresário está tomando risco ao ter a sua empresa. Risco de ação trabalhista, risco de inadimplência com clientes, risco de concorrência tomando o mercado. Sem contar as responsabilidades que são muito diferentes do empresário para um líder, um gestor, um gerente, um encarregado. É claro que os líderes têm responsabilidades, mas nem se compara com aquelas que o empresário tem. E aqui nesse capítulo eu falo muito bem disso. Depois, eu vou tratar também sobre a frustração do empreendedor. Porque enquanto nós não empreendemos, nós temos algumas expectativas. E pode ser que algumas dessas expectativas sejam frustradas. Não porque nós não temos capacidade de sermos empreendedores, e sim porque alguém colocou na nossa mente que a expectativa era aquela, que era simples, fácil e rápido de alcançar aquela expectativa, de chegar naquele objetivo. Mas a caminhada ela tende a ser muito mais difícil do que nós pensamos. Depois desse capítulo tão realista que eu trago aqui, nós vamos falar sobre o despertar do empreendedor. E aqui sim, é uma injeção de ânimo na vida daquele que quer empreender. O gigante dentro dele é despertado nesse capítulo. Então, vai se passando as páginas e eu começo a falar aqui sobre a responsabilidade do empreendedor, a classificação do empreendedor, porque nós temos classes empreendedoras, sim. Existe aquele empreendedor que ele trabalha mais do que os seus funcionários. Sabia disso? Porém, ele ganha parecido. Quando ele olha para a folha de pagamento dos líderes, ele vê que o prolabore dele, que é o salário que o empresário tira, junto com a divisão de lucros, ela é igual ou pouco maior que os seus líderes tiram de salário. Ou seja, uma classificação. E aqui eu trago 3 classificações. Existe aquele empresário que ele orbita numa esfera estratégica, então ele consegue se ausentar da empresa, ele consegue fazer várias viagens durante o ano, ele consegue chegar mais tarde na empresa, sair mais cedo. Então esse já é um outro tipo de empresário que está numa outra classificação.
E existe um terceiro tipo de empresário, que é o empresário que está totalmente na esfera estratégica do negócio, que eu explico aqui de uma forma muito detalhada. Depois, vamos falar sobre o rendimento do empreendedor. E por último, nós vamos falar sobre a pérola. Sim, nesse livro eu trago aqui uma preciosidade. Nós temos uma joia nesse livro. Aliás, nós vamos falar sobre 3 personagens dentro deste livro. Um personagem é um empresário que ele obteve sucesso. O outro personagem é um empresário que ele era um funcionário, ele se tornou empresário e hoje ele não consegue mais voltar atrás. Ele se arrependeu. Porque nem todos nasceram para ser empresários. Mas, se você acredita que nasceu para isso, esse livro vai ajudar muito você. E aqui eu explico por que esse personagem ele não pode mais voltar atrás. E um terceiro personagem que eu trago aqui é aquele personagem que ele é um colaborador e ele gosta de questionar a liderança, ele gosta de dar a sua opinião na forma que a empresa é conduzida. Aparentemente, ele sabe fazer a gestão muito melhor do que os próprios gestores da empresa. Mas ele não tem ousadia e coragem para largar o seu emprego e abrir a sua empresa e fazer do jeito que ele gosta e do jeito que ele acredita ser certo. Então, nesse livro, no decorrer das páginas, existe uma conversa entre esses personagens. E é um livro extremamente divertido de ler, mas muito profundo em conhecimento. Se você é um líder de uma empresa, esse livro aqui é obrigatório a leitura desse livro. Se você é uma pessoa que trabalha numa empresa, tem a tua operação, né, você trabalha em algum setor lá dentro, mas você sente que pode mais, esse livro aqui vai falar profundamente com você. E é claro, se você já empreende, mas você tem encontrado muitos desafios durante a caminhada, esse livro também vai te ajudar em muito nessa jornada empreendedora, ainda que você já tenha entrado nesse caminho. Bom, eu espero que esse livro seja uma ferramenta poderosa nas suas mãos e que ele venha abençoar a sua vida de uma forma muito grande. Um forte abraço, muito obrigado.